Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre microserviço no Delphi junto com o Horse. Microserviço, né? Para quem não sabe, é aquela aplicação pequenininha que só tem uma responsabilidade e ela ajuda a gente, né? No sentido de, imagine você tem uma aplicação bem maior e dá problema em um pedacinho daquela tua aplicação. Toda a tua aplicação vai ter que parar, né? Porque como tá tudo num lugar só, então deu um problema para tudo. O microserviço vem para ajudar a gente. Ele tem uma responsabilidade bem pequena, né? E a gente consegue, através de outras aplicações, utilizar esse microserviço. Vou mostrar aqui como é que eu fiz para vocês entenderem, né? Eu tenho um microserviço que ele recebe ele é uma aplicação web, né? Ele pode ficar num servidor. E a ideia é que ele receba um post recebendo um e-mail e uma mensagem. E qualquer aplicação sua pode mandar um post para esse microserviço e ele vai fazer todo o trabalho de pegar esses dados e disparar um e-mail. E como é que foi feito isso? Então aqui eu tenho uma telinha aqui, né? Uma viewzinha que quando ela é criada, ela starta aqui o horse e chama essa minha classe horta de registrar, que é para me registrar o endpoint. Então a gente vai lá para esse registrar, que está aqui dentro de infra, né? Aqui eu tenho a estrutura view, a interface, infra e implementação. Vou mostrar aqui como é que eu fiz isso. Nessa classe aqui de rotas, eu registro o endpoint. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe, eu tenho um método, né, para um método público que eu consigo instanciar ele direto, né? Uma class function, uma class procedure, melhor dizendo. E aí esse meu registrar, ele vai registrar esse método post, né? Esse e-mail. Então, quando eu chamar lá um localhost barra e-mail, né, na porta que está direcionada, ele vai cair dentro desse método. Então, eu já sei que quem fazer um post para cá, ele tem que mandar um JSON lá no body, lá no corpo da requisição. Ele tem que mandar um objeto JSON com o e-mail e a mensagem. Então, o que, que eu faço? Eu recebo aqui o body, né? Que vem aqui do meu body. Eu faço a conversão, faço o parse, né, para um objeto de JSON e armazeno nessa variável, nessa LBody aqui, né? Aí a partir de agora, o que, que eu faço? Eu vou lá e pego o e-mail que foi disparado, né, no destinatário, pego a mensagem. Agora eu já tenho o meu e-mail e a mensagem que eu vou enviar. Eu instancio aqui uma variável e-mail, né, passando qual é a classe que eu quero utilizar e devolvo a resposta do envio do e-mail. Então aqui a parte do horse é só mesmo para a gente receber a requisição e devolver uma resposta, certo? Agora, uma parte legal é a lógica que foi criada isso aqui. Isso daqui que é bem interessante. É o seguinte, eu tenho aqui, eu criei uma interface do tipo e-mail, né? Do tipo e-mail não, uma interface com o nome e-mail. Essa interface ela tem dois métodos. Ela tem um método configurar e ela tem um método enviar. E cada função dessa retorna a própria classe, né, o configurar, e o enviar me retorna uma string, que é o retorno, né, se enviou, se não enviou. No caso aqui eu estou devolvendo um texto dizendo que o e-mail foi enviado, apenas isso. Mas qual é a vantagem de usar dessa forma? Eu criei uma interface do tipo e-mail e depois eu vou criar a implementação dessa interface. Por que disso? A gente tem hoje vários tipos de gerenciador de e-mail, né? Para mandar e-mail em massa. Então a gente tem o próprio Gmail, a gente tem o SendBlue, a gente pode enviar e-mail de qualquer plataforma, né? Tem várias plataformas que ajudam a enviar e-mail. Só que é o seguinte, imagine você ter que programar cada uma dessas plataformas, mas ficando tudo acoplado, né? Isso é uma coisa ruim. Da forma que foi implementada aqui, ó, eu tenho essa interface e eu tenho a implementação delas, que é aqui, ó. Então, o que, que eu fiz? Eu implementei uma classe pro Gmail. Então, o que, que essa classe faz? Ela vai
trabalhar somente com dados referentes ao Gmail, tudo de configuração do Gmail, certo? Então, aqui eu criei uma classe interna, para não criar mais um arquivo separado, eu criei uma classe de configuração onde tem esses parâmetros, né? Essas propriedades. Uma classe interna da classe Gmail. A classe Gmail, ela implementa a interface e-mail. Então, a interface e-mail, eu sou obrigado, né, a implementar o configurar e implementar o enviar. Então, quando eu mando configurar o e-mail, o que eu faço aqui? Eu retorno a própria instância da classe, né, porque ele me pede aqui para me retornar a e-mail, e eu instancio a classe de configuração interna do próprio Gmail. E aí eu peguei essas propriedades aqui, são fictícias, mas é só para fazer uma analogia. Então eu configurei, ó, a classe do Gmail, ela precisa de uma porta, do SMTP, de um e-mail e de uma senha. Então, toda vez que eu instanciar a classe Gmail, ele automaticamente seta as configurações para mim. Quando eu passar no método enviar, o que o método enviar vai fazer? Eu vou pegar o e-mail que eu estou recebendo lá, que veio direto do post, passo o destinatário da configuração e passo a mensagem. Essa configuração aqui seria de fato a classe que você usa para implementar lá a sua plataforma de e-mail, digamos assim, né? Então, o que acontece? Você configura tudo do Gmail. Aqui eu mandei um retorno com uma string, então eu já deixei fixo aqui, ó. Esse e-mail está sendo enviado pela classe do Gmail, certo? E aí, programação padrão, né? Tem aqui os set, os get dessas propriedades da configuração, que está aqui, né? Essas propriedadezinhas. Eu tenho aqui um método create que está vazio porque eu uso aqui a class function, né, para usar a programação funcional. O método configurar também retorna a e-mail porque eu posso chamar, quem for utilizar essa classe pode chamar os métodos encadeados, né? Vou chamando, por exemplo, tgmail.configurar.enviar. Então, com isso faz com que eu faça a chamada encadeada, né? Então, eu tenho uma classe só para o Gmail. Configura tudo do Gmail. Então, vamos voltar aqui agora para a minha rota. Aqui na rota, quando o post bate aqui, eu faço todo o trabalho, né? Pego o e-mail, a senha. E aqui, ó, nessa variável L-mail, ela não essa L-mail, ela é do tipo interface. Eu declaro ela do tipo a interface, né? E-mail. E eu instancio a classe Gmail. Eu não instancio, eu não crio direto a variável do tipo da classe, né? Eu crio a variável do tipo interface e aí eu instancio a classe que eu quero, né? Que é a classe Gmail, que ela implementa a e-mail. E em seguida, o que eu faço? Eu devolvo, né? No response, eu pego aqui a classe e-mail, eu passo pelo método configurar, ele vai cair lá dentro daquele meu configurar, e em seguida eu chamo o método enviar. E passo aqui o destinatário e a mensagem. Então, quando eu faço isso, ele vai usar a implementação do Gmail, ele vai usar essa implementação aqui, tanto de configurar quanto a de enviar, certo? E aí que fica uma parada bem legal, cara, que é o seguinte, você imagina que nesse momento aqui você tivesse utilizado a classe e-mail sem interface, por exemplo, em várias outras classes, como que você ia contornar isso? Você tem que programar um monte de outras classes para trocar, né? Porque você programou direto para a classe, não programou para a interface, então ia te dar um trabalho enorme para você mudar, por exemplo, você está usando o Gmail, só que aconteceu alguma coisa e a Google foi lá e bloqueou, não vai trabalhar mais com Gmail. E aí, tu vai parar a tua aplicação? Não, né? Você tem que procurar um outro serviço que dispare e-mail. Só que dependendo do tamanho do teu software que você utilizou, você vai ter que refatorar muita coisa mesmo. Da forma que está feita aqui, o que acontece? Mudou o meu gerenciador de e-mail, agora não é mais o Gmail. Agora eu vou usar aqui, no caso eu estou colocando o SendBlue, que é uma outra plataforma que envia e-mail. Como é que eu faço para modificar isso? Cara, do jeito que foi feito aqui, já pensando no futuro com uma interface,
basta eu criar uma outra classe, né? Uma outra implementação. Aí no caso aqui eu criei uma implementação do SendBlue. E o que ela faz? Ela praticamente vai fazer a mesma coisa. Só que a configuração do SendBlue é totalmente diferente da configuração do Gmail. Por exemplo, isso aqui é tudo fake, tá? É só para a gente entender o conceito e a gente utilizar. A classe de configuração do SendBlue, ele tem um private key, um token, o destinatário e a mensagem. A classe do Gmail de configuração, ela já tem bem mais coisas, né? Ela já tem lá o e-mail, senha, SMTP, porta, mas só que as responsabilidades estão todas separadas. Você não mistura a configuração do Gmail com a configuração do SendBlue, né? Então, por isso que eu deixei essa classezinha aqui, configuração, dentro da própria classe, para ficar fácil, não ter mais nenhum arquivo solto. E essa classe é específica para a configuração do SendBlue. E embaixo vem a classe SendBlue. Ela tem que implementar a mesma interface, tá vendo? Então aqui, ó, eu vou ter um configurar e um enviar igualzinho eu tenho lá no Gmail. Só que a diferença é que esse configurar aqui, ó, eu instancio a minha classe de configuração, só que agora, ó, aqui, ela tem as propriedades private key, token, ela não tem as mesmas propriedades que tem lá na classe do Gmail de e-mail, senha, enfim. Eu seto a configuração específica para o SendBlue. Na hora de enviar o e-mail, eu faço a mesma coisa. Eu só atravesso o e-mail e a mensagem para a configuração. E aqui eu digo, ó, o resultado está sendo enviado pelo SendBlue, não está sendo enviado pelo Gmail. A facilidade disso, cara, é muito, mas muito boa. Por quê? Agora, imagine, ó, deu problema no Gmail. Eu quero mudar. Basta eu vir aqui, ó, é só eu mudar a classe aqui. Em vez de eu instanciar a TGmail, eu instancio a SendBlue, né? Ela já está aqui no Users, por isso que ela apareceu rapidinho, né? Eu já tenho aqui a implementação do Gmail e a implementação do SendBlue. Então, olha só, eu criei uma classe, não mexi na do Gmail, vai que o Gmail volte a funcionar depois, né? Então, eu tenho uma classe aqui prontinha, eu não misturei responsabilidade nenhuma, eu apenas vim aqui e troquei. Não, agora o e-mail que eu vou trabalhar é com SendBlue. Como ele já tem o método configurar e o método enviar, eu não preciso mudar nada. Imagine que esse configurar e esse enviar tivesse aqui dentro de, sei lá, 30, 50 classes de units aqui. Eu ia ter que programar uma por uma, mas como eu fiz pensando já para a interface, olha como é que isso me economizou trabalho. Entendeu? Então, ó, eu vou pegar aqui, eu vou deixar a classe do Gmail mesmo, né? Vou rodar aqui o serviçozinho, ó, já o microserviço para o e-mail. Ele só não está mesmo configurando e disparando e-mail, mas é só mesmo para entender como é que funcionaria. E aqui, ó, eu estou fazendo um post, né? Localhost, a porta, range point e-mail. Aí eu passo, ó, um e-mail e passo a mensagem. Quando eu dou um send, ó, ele já foi lá, fez todo o trabalho, ó, e trouxe para mim, ó, Gmail. Estou usando a classe do Gmail, ó, e-mail enviado com sucesso, tal. Vamos mudar agora a classe, ó. Vamos chegar aqui agora, em vez de a gente instanciar a classe do Gmail, a gente só vai mudar aqui, ó, a gente vai instanciar a classe do SendBlue. Automaticamente, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar a classe do SendBlue e vai passar a mensagem lá no SendBlue. Compilei. Tá em pé, vamos lá no post, vamos dar o post de novo. Ó, ele já passou para SendBlue. Viu o quanto de trabalho que eu tive para mudar? Eu apenas criei uma classe nova, não tive muito trabalho. Imagine se você tem isso espalhado em diversas classes, quanto trabalho daria, né? Então, se pegar essa mesma analogia, só para ter uma ideia, ó, a gente fez a analogia de um e-mail, né? Então, eu configuro um e-mail de acordo com a plataforma que eu quero utilizar. Agora, você imagine o mesmo conceito para a componente de acesso ao banco. Imagine se você trabalhar com interface para o componente de conexão do banco e para o componente query. Então, você vai ter uma classe, por exemplo, para o FireDAC, uma classe para o Zeus, uma classe para o Unidac, né? Uma classe para o ADO, por exemplo, tanto uma classe para conexão e uma classe para query. O dia que um dos componentes der pau, só basta você no lugar, no principal onde você instancia, você muda. Ah, eu não quero mais usar o FireDAC, agora eu quero usar o Zeus. Acabou.
dali para trás, tudo que você programou, você não vai mudar uma linha de código. Você só vai mudar a implementação dessa conexão e dessa query, entendeu? Mas é isso, o serviçozinho, o microserviço, a responsabilidade dele é somente de enviar esse e-mail. Claro que você pode fazer outras coisas. Aqui eu estou mandando um enviar que de fato você pode enviar, você pode gravar num banco de dados, você pode fazer N outras coisas. Mas o conceito é responsabilidade única, pequenininha e também com esse conceito de interface, né? Porque aí facilita. O dia que der algum problema, eu troco isso numa facilidade tremenda. Valeu, galera? Então é isso. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.